Olá pessoal, meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é uma edição extraordinária do Jornal da Live. Estamos no 14º mês de pandemia de Covid-19 no país. Nesse mais de um ano, empresas e profissionais passaram por enormes transformações, desafios nunca antes vistos. Infelizmente, muitas empresas não resistiram a esse processo. Outras, por outro lado, não apenas continuaram operando, como ainda cresceram. Como explicar essa diferença, especialmente dentro de um mesmo segmento do mercado? No centro disso tudo, como ferramenta essencial, está a tecnologia digital. Para conversar sobre isso tudo e mais, estou aqui agora com o Gilson Magalhães, que é o presidente da Red Hat Brasil. A Red Hat é a maior empresa do mundo de software open source e começa hoje o seu evento mundial, o Red Hat Summit, que pela segunda vez, aliás, está acontecendo de forma remota, reflexo, enfim, dos desafios impostos pela pandemia. Ok, Gilson, obrigado aí novamente pela presença para conversar com o pessoal aqui na rede. Tudo bem com você, Gilson? Tudo bem, é prazer estar aqui contigo, Paulo. Sempre bom ter esse bate-papo com você. Maravilha. E nós estamos aí, né, Gilson, nesse 14º mês da pandemia de Covid no Brasil, enfim, quando ela começou, ninguém imaginaria que ela ia durar tanto tempo, não? E agora a gente nem sabe até onde que ela vai, não? Bom, muita coisa aconteceu, foi realmente um ano de intensa transformação para todo mundo, para as empresas, para os profissionais, não? Eu queria começar a nossa conversa perguntando para você quais foram os aprendizados principais, tanto do lado das empresas quanto dos profissionais que eles tiveram por conta dessa mudança acelerada. Paulo, obrigado pela pergunta. E, de fato, esse período foi um aprendizado para a humanidade, né? Enormes lições, todos nós podemos tirar desse momento, e lições pessoais, né? Do tipo a importância da família, a importância dos laços que temos sólidos com esse núcleo, e que isso sustenta de fato as nossas emoções e é quem está do lado mais próximo para nos ajudar. Então tem várias lições no âmbito geral, como eu disse, da humanidade. Agora, para as empresas também temos aí um repertório de coisas que podem ser elencadas. Eu citaria o seguinte: empresas elas aprenderam que precisam desenvolver adaptabilidade para mudanças. Tem os mecanismos internos, a cultura, os processos, os procedimentos, eles precisam ser, de alguma forma, fáceis de serem tratados em uma situação de mudança. E essa situação, agora, foi óbvia que foi uma mudança tremenda, da forma como vamos trabalhar, mas depois da pandemia, as empresas têm que se lembrar que seguimos num mundo muito competitivo, com novas tecnologias sendo desenvolvidas, novas empresas a cada momento, novos concorrentes, novos entrantes. Então, ter essa cultura adaptativa me parece que é um grande aprendizado que não pode ser, daqui para frente, esquecido. Outra coisa também super importante é que o digital veio para ficar. Eu percebia, nas minhas interações, que existia um certo conservadorismo com relação a essa questão. Não, é importante, mas eu faço depois. Depois eu mexo com isso. Ou os meus pedidos aqui do meu CIO, um CEO falando, né? Eu entendo, mas eles não estão no budget, com a prioridade que demande uma ação imediata. Eu acho que as empresas entenderam que ter um posicionamento de digital é fundamental para a competição no futuro e não precisa mais ter medo. Eu acho que essa foi a aceleração da transformação digital. Nós rompemos o medo. Havia muito medo de se ter uma cultura home office ou uma operação home office, porque existia aquela sensação de que você iria, de alguma forma, perder o controle da sua operação, e a gente percebeu que isso não precisa estar no nosso repertório, não precisa haver esse medo. E aí eu também vejo que é possível
produzir sem perder produtividade no mundo virtual. Isso significa que as empresas podem abrir mão de inúmeras viagens que faziam caríssimas por seus executivos longe da sua base para fazer uma reunião curta, e isso eu acho que vai ser repensado, a gente vai ter uma nova dinâmica, com certeza. Eu diria que esses são alguns aprendizados, mas são muitos, a gente poderia passar um bom tempo aqui falando sobre isso. Eu só queria citar mais uma, que eu acho que nas minhas interações eu percebi isso. A cultura corporativa é o maior tesouro do século XXI para as empresas. Manter, transformar, garantir que ela vai se perpetuar ou ela vai avançar na dinâmica corporativa, me parece que é absolutamente mandatório. Isso é um grande aprendizado. E de fato a transformação digital, você está falando da cultura, não? Antes mesmo de a gente pensar em tecnologia, ela precisa acontecer na cabeça dos gestores, não? Senão, se a cultura continuar reativa, não vai acontecer transformação digital, né? Os líderes agora, eles foram testados também, e eu diria que muitas empresas não resistiram porque não tinham líderes com capacidade adaptativa. Não se pode mais adiar projetos que envolvam inovação. E não precisa ser inovação só em TI, inovação dos seus meios de produção, da forma como você lida com os seus insumos, a forma como você interage com seus fornecedores, seus parceiros. Isso precisa avançar para uma dinâmica mais eficaz. E a modernização, eu diria que, em especial quando a gente olha o globo, ela precisa ser um item da vida do líder de alta prioridade. E a gente percebe que as empresas ainda são muito sujeitas à sua liderança. Ainda não existe um processo colaborativo que permita com que ideias e alertas surjam facilmente de baixo para cima. Eu diria que a gente ainda é muito dependente de líderes e ficou claro agora. E nesse cenário de liderança, de dependência de liderança, eu vejo que o CIO, nesse ano, ele acabou ganhando ainda mais destaque, né? Ele definitivamente veio para o centro da decisão de negócios, não concorda? Ele foi estressado no limite. Primeiro, teve que fazer com que os seus colaboradores, e não só os do próprio departamento, mas de toda a empresa, tivessem um acesso a uma rede num ambiente seguro em questão de dias. Houve uma demanda enorme por insumos de TI, de toda sorte, laptops, mouse, câmeras de vídeo para adaptar as casas, né, para fazerem parte de um grande network corporativo, e isso foi de início um grande desafio. A partir daí, foi necessário que o CIO tivesse a capacidade de conexão com os parceiros, com os fornecedores, com seus clientes, de forma também virtual e usando os conceitos de agilidade, porque o seu competidor estava fazendo isso do seu lado, buscando cativar o cliente ao mesmo tempo que você. Então, para o CIO foi um super desafio de velocidade, capacidade de execução, capacidade de articulação com o mercado de fornecedores para ter prioridade, capacidade de articulação interna para garantir os recursos e a fluidez da comunicação para que as decisões fossem tomadas. Grande desafio para o CIO. Sem dúvida nenhuma, não? E no caso da própria Red Hat, tanto no Brasil quanto no mundo, passado agora já um ano aí de mudanças, não? Como que você vê, como que isso impactou a empresa, não, internamente, assim? Desafio, eu diria que foi o nome do ano. Todos viveram um desafio tremendo. O desafio foi tão grande, algumas empresas e indústrias, que foi impossível sobreviver. Para outros, foi uma forma de romper até com padrões anteriores e foi benéfico. E para nós, talvez não tenha sido tão difícil, porque a empresa é uma empresa de tecnologia, praticamente todas as nossas conexões já eram feitas através de algum sistema computacional ou através da soma de vários mecanismos, como e-mail, como comunicação instantânea, sistemas automatizados, e a maioria de nós tem um laptop à mão. Então, não foi tão difícil assim retomar a operação
à distância. O que foi difícil foi a conexão com o cliente, que, obviamente, como nós lidamos com clientes de múltiplas empresas, nem todos estavam preparados e alguns interromperam por um tempo a comunicação, o que nos assustou, no sentido de manter a produtividade, manter o nosso negócio operacional. Mas percebemos que a reação foi muito rápida e as empresas aceitaram isso, porque para todos os nossos clientes e parceiros foi também dispensável manter as conexões e a produtividade. Então acabamos nos saindo muito bem. Paulo, eu diria que foi um ano, sob o ponto de vista de resultado, o ano 2020 foi um ano extraordinário. Aí depois a gente conversa sobre o aumento de demanda, que também foi positivo para a Red Hat. Tá, ok. Aliás, nesse sentido das diferenças das empresas, nós vimos que, infelizmente, muitas não resistiram a essa mudança, enfim, acabaram fechando as portas, enquanto outras, às vezes, até dentro do mesmo segmento, cresceram, não? Como que você explicaria essa diferença, não, de empresas crescendo enquanto existe um mar de empresas quebrando? Eu diria, a minha opinião, dentro de uma mesma indústria, competidores da mesma indústria, porque se a gente for olhar indústrias que se deram bem e se deram mal, eu diria que entretenimento, eventos, transporte de longa distância, esses todos sofreram de igual forma, e saber por que um ficou bem e outro, de fato, teve que fechar, é um pouco mais difícil, porque teria que se ver a contingência do local onde essa empresa estaria inserida. Mas, sob o ponto de vista de uma mesma indústria, quem sobreviveu e quem se beneficiou, né? Se beneficiou bem e a que não sobreviveu, eu diria que alguns itens, para mim, se sobressaem. Primeiro, é uma cultura forte. É uma empresa que se conecta bem, que há uma relação de confiança entre os funcionários, de uma comunicação fluida entre departamentos, entre liderança vertical e horizontal. Eu acho que uma cultura forte ajudou muito. Processos ágeis já em funcionamento, porque foi necessário reagir com muita velocidade e transformar sistemas, transformar forma de comunicação, de faturamento a clientes, forma de pagamento, e isso, de fato, beneficiou quem já estava preparado. Então, a preparação aí anterior e já ter alguns mecanismos também ajudou muito. Outra, versatilidade dos líderes, a capacidade de observar a mudança, a necessidade de mudança e agir muito rapidamente. E abrir mão de conceitos que eventualmente estavam arraigados, mas que não serviriam para esse momento. Essa versatilidade também ajudou a sobreviver. E, por último, caixa disponível, ter dinheiro em caixa, porque não adianta ter isso tudo e você não ter como rodar o seu negócio. Então, eu diria o seguinte, que as empresas que estavam vivendo no limite financeiro, que não tinham saúde financeira, elas tiveram, mesmo com toda a preparação, mesmo com a cultura forte, elas tiveram mais dificuldade e muitas não sobreviveram. Então, eu diria que, obviamente, essa lista não se esgota aqui, mas, para mim, os fatores mais importantes foram esses 4. Sim. E você já pincelou antes, não, a questão, naturalmente, da importância da tecnologia digital nesse processo, não? Quais foram as tecnologias que você destacaria? Quais as tecnologias que brilharam nesse processo de transformação e que devem, enfim, conduzir aí o mercado aí no futuro próximo? Olha só, eu diria que a primeira é essa que a gente está usando. Essa aqui, ela explodiu no mundo. Ela já existia, muita gente gostava de usar, mas a maioria de nós preferia o contato ao vivo, olho no olho, e achava que, de fato, jamais uma tecnologia dessa iria substituir esse tipo de relacionamento que a gente gosta e está acostumado. Percebeu-se, com esse tempo inteiro, 1 ano e 4 meses, que você pode ter múltiplos níveis de conversação, inclusive íntimas, usando a videoconferência. Isso veio para ficar. A gente também ganhou confiança para usá-la em assuntos profissionais de ponta, por exemplo, como a videoconsulta. É possível fazer hoje o uso da tecnologia, que era um tabu, para você ter acesso a um médico que não esteja no seu mesmo estado ou mesmo país. Então é possível fazer isso e ter vantagens com a videoconferência. Então eu diria que veio,
transformou e veio para ficar. Isso vai revolucionar, de fato, as nossas interações em reuniões, em conexões com clientes. Daqui para frente, acho que vai ser necessário que a gente tenha uma atitude virtual apropriada para o próximo estágio. Instant Message, as explosões de WhatsApp e comunicações nessa direção também supriram muito da nossa necessidade, e as empresas começaram a fazer negócios de forma intensa através dessas plataformas. Eu diria que e-commerce, as soluções de e-commerce, elas também ganharam uma velocidade, um dinamismo e amplitude jamais vistos. Tocou o grande varejista, mas também tocou o pequeno. Pequenas óticas conseguiram resolver, entrando no marketplace, conseguiram resolver a sua visão, literalmente visão na ótica, né? de sobrevivência, e se beneficiaram. Eu falei ótica porque eu li hoje mesmo uma matéria sobre uma pequena ótica que conseguiu entrar numa oferta digital que permitia com que ela tivesse todos os insumos de contato com o fornecedor, contato com o cliente, de meios de pagamento, numa mesma plataforma, e ela conseguiu sobreviver. Isso porque não era da natureza dela fazer isso tudo. E também a tecnologia de cloud, tudo que está associado à cloud, em função da escalabilidade necessária para atender um mundo super demandante de soluções virtuais. Então, as soluções de cloud são mais abrangentes, eu falaria só da tecnologia. Essas seriam as 4 que eu elencaria aqui como as principais tecnologias do momento. E em um momento também que tudo está distribuído, muita gente trabalhando em casa, o cloud também tem uma vantagem inegável de que você não precisa nem ter mais a questão da infraestrutura dentro de casa, certo? Exatamente. Contrata e... E imagina para as empresas também, eu diria, transforma teu momento na empresa de um momento de contato, de vendedores na ponta, indo ao cliente, batendo na porta, e você tem agora que fazer isso virtual. Esse poder computacional, ele é novidade. Você não tinha essa necessidade de fazer um e-commerce pesado aqui, fazer esse atendimento virtual. Isso tudo precisa estar em algum lugar. E a cloud foi a solução, porque senão, imagina, todas as empresas que necessitassem ampliar o uso de tecnologia, tendo que comprar computadores, instalar software, fazer implementações, com os técnicos trabalhando de forma virtual, sem poder, em muitas situações, fazer as instalações de forma apropriada por falta de gente e por falta de pessoas para se deslocarem. A cloud resolveu praticamente tudo isso, porque você simplesmente usava um serviço e expandia a sua oferta de forma bastante simples. Então, a cloud, de fato, foi um alento nesse momento. Disponibilidade e escalabilidade. Né? Exatamente. Exatamente. Bom. E, bom, a gente está falando aqui muito das distâncias, não? E eu sempre gosto de conversar com você. Você tem uma visão de negócios bastante privilegiada, não? E uma coisa que eu tenho observado nos últimos meses para cá é o impacto justamente que tudo isso está provocando no mercado imobiliário, não? Foi muito afetado, um monte de empresas devolvendo andares inteiros ou até fechando completamente o escritório, e paradoxalmente as construtoras entregando imóveis que já estavam, imóveis comerciais, não, que já estavam em construção, né? Então a gente está aumentando muito a oferta em um momento em que a demanda acaba diminuindo, não? Porque as pessoas estão trabalhando muito em casa e tudo mais, não? Ao mesmo tempo, eu notei com bastante interesse o surgimento, o fortalecimento de um conceito de escritórios híbridos, não? E aí o digital ele tem, inclusive, um papel fundamental de integração de times distribuídos. Você acredita que o mundo do trabalho caminha para, mesmo quando nós estejamos, enfim, liberados para voltar, não? Esse formato de escritórios híbridos, de pequenos escritórios distribuídos pela cidade, ao invés de ter um grande escritório central, você acha que isso é uma característica que deve permanecer? Olha, primeiro falando sobre a questão do escritório híbrido, a gente lê híbrido como alguma coisa que permita que o funcionário em determinado momento vá ao escritório, ter um espaço para ele, e ele trabalha uma parte em home office. Então, eu acredito que esse modelo ele vai ter uma expansão
muito grande a partir de agora. Muitas empresas vão adotar isso porque perceberam que há ganho de produtividade ou há produtividade, e você gera um bem-estar para o funcionário de poder, 2, 3 vezes, dependendo do ritmo da pessoa, dependendo do tipo de trabalho, ficar em casa e trabalhar e produzir dali sem deslocamento, sem ter que almoçar fora, coisas que de fato afetam a qualidade de vida. Então o híbrido vem para ficar, no meu ponto de vista. E a Red Hat é um exemplo disso. A gente estava no meio de um processo de mudança de escritório quando aconteceu a pandemia. Nós tivemos várias discussões e resolvemos mudar, né? Resolvemos seguir. A gente está mais que duplicando o nosso espaço físico e a gente vai remodelar o escritório para ele permitir esse trabalho mais mobile, né? Mais virtual, mas também com o híbrido, né? Ou seja, com a possibilidade da pessoa escolher. Com relação à questão distribuída, eu tenho minhas dúvidas, porque existem algumas questões que o escritório permite e, no meu ponto de vista, vai fazer com que haja um retorno para o escritório. São 4 pontos, eu falei 4 pontos várias vezes aqui, mas o primeiro é a questão da colaboração. A gente consegue, de fato, colaborar no meio virtual. Mas existem trocas de ideias que você precisa da sala, você precisa do movimento corporal, você precisa da interação, do corte da pessoa naquele momento para haver produtividade. Porque, curiosamente, a videoconferência, ela hoje não permite que 2 pessoas falem ao mesmo tempo. É legal, mas não é o que acontece na vida real. Não dá para fazer, por exemplo, um happy hour. Happy hour, você não tem um happy hour, você vai numa mesa de bar, bota 20 pessoas e todo mundo ouve uma por vez. Você fica grupos, né? De 4, 5 conversando, e isso é um happy hour. A pessoa se move para outro grupo e você não consegue reproduzir isso. Então tem coisas que não dá para reproduzir, que são muito, muito boas e que de fato fazem com que aquilo ocorra. Então colaboração é outra. É senso de pertencimento. É importante ir para o escritório para você se sentir parte. Aquele escritório representa, em muitos sentidos, a empresa que você está, a cultura, verdade, a visão, a imagem que você quer passar para o mercado. Então, se sentir pertencente àquela empresa motiva as pessoas a quererem voltar. Então, por isso que eu estou dando os 4 ingredientes. Eu diria que também tem a questão da produtividade em algumas funções. Algumas funções precisam que o pessoal esteja perto para que ela ocorra muito rapidamente. Em finanças, por exemplo, você tem um documento que chega, e chega ainda documento papel, você passa e empurra de uma mesa para outra muito facilmente. Eu cansei de ver gente apontando na tela da outra e dizendo, clica aqui, aí o outro clicou, os 2 fazem juntos. A gente reproduz alguma coisa no virtual, mas não o mesmo efeito. Então, talvez haja, de fato, em várias direções, aumento de produtividade. E, por último, esse é um conceito, falar em inglês, eu traduzo, porque a frasezinha em inglês ela é bem conhecida. Se chama Fear of Missing Out. Medo de ser esquecido, tradução. Isso aí é subconsciente. Você diz o seguinte, olha, meu par que está concorrendo comigo por uma promoção ou está num processo, vai ao escritório, e eu estou aqui no virtual. Ele está sendo visto, e eu não estou sendo visto. E as outras pessoas, os pares, ou a empresa, ou o seu chefe, está vendo um funcionário, não está vendo você. Então, fear of missing out, eu acho que é alguma coisa que tem que ser considerada no processo subconsciente no retorno do escritório. Por isso que eu não sei se o distribuído vai ser solução para tudo isso que eu mencionei. Perfeito, ótimo. Bom, com relação a essa questão do híbrido em si, não, o próprio evento que começa hoje é o Red Hat Summit, não, versão 2021. O ano passado, na versão 2020, nós já tivemos uma conversa assim à distância, porque foi bem no comecinho da pandemia, não, e nos anos anteriores a gente estava, enfim, sempre juntos no evento, não, ou em Boston ou em São Francisco, e o ano passado a gente conversou já de uma maneira remota, porque o evento ele acabou sendo remoto, não? E esse ano, novamente, né? Espero que, enfim, em 2022, a gente já consiga ter o evento presencial. Mas você acredita que, bom, os eventos também tiveram um grande aprendizado? Você acha que, quando for realmente possível voltar a ter os eventos presenciais amplamente, não?
Você acha que vai surgir realmente, se consolidar esse modelo híbrido de parte do evento, talvez uma versão VIP presencial e uma versão para as massas à distância? Paulo, o que nós vimos com o virtual foi uma explosão de participantes. Nós tivemos, no ano passado, quase que 10 vezes mais inscritos do que no ano anterior. Ou seja, é uma escala impressionante, 10 vezes mais pessoas interessadas que podem participar do evento sem ter que se deslocar. Então, isso eu acho que não pode ser perdido. E acho que também o evento presencial, ele não pode deixar de acontecer, mas numa outra dimensão. Eu diria que mais uma experiência laboratorial, com experimentos, com a capacidade, com pessoas tendo, de fato, interação com produtos, com soluções, experimentando mais, ou seja, você vai se deslocar para você ter alguma coisa a mais. Ali, você participa, discute, debate em um laboratório, você constrói alguma coisa, e isso, de alguma forma, tem que fazer sentido. Por último, relacionamento. Se você desenvolve alguma coisa dentro do evento que permita com que você conheça pessoas que trabalham com você ou que trabalham na mesma direção daquilo que você está fazendo para trocar experiências, isso pode ser de extrema valia. Então, eu acho que há assim como fazer uma combinação para se ter as duas coisas. Mas tem que ser uma combinação inteligente que não deixe de lado os ganhos que tivemos em termos de alcance, mas também cria uma nova experiência que atrai as pessoas para se deslocar, já que elas vão ter o conteúdo totalmente disponível online. Exato. Se a gente fizer um modelo híbrido. Então, cabe aqui uma reflexão e pensar nas várias possibilidades. Muito bem. Muito bem, Gilson. Bom, vamos ver então, nesse 2022, a gente consegue ter aí, se reencontrar presencialmente no evento, não? Eu adoraria, só não faço mais previsões. É verdade, mas enfim, a gente pode pelo menos torcer, não? É isso aí, isso eu faço todos os dias. Ok. Gilson, muito obrigado. Você gostaria de fazer algum comentário final antes de nós encerrarmos aqui? Não, só recomendar a todos que te assistem a participar do Summit que começa hoje. O conteúdo foi muito bem trabalhado e muitas novidades interessantes para quem, em especial, é do ramo de TI, mexe de alguma forma com tecnologia da informação, vai aprender bastante com esse evento. E é totalmente grátis, né? Então, isso é ótimo também, ajuda, né? Ajuda muito, né? Ok. Não, realmente, o conteúdo de alta qualidade, a possibilidade de, enfim, de encontrar lideranças do mercado, não, isso daí é muito, muito válido realmente. Eu reconheço. Ok, Gilson, muito obrigado pela conversa, sempre muito boa, e bom summit para todos, não? Para nós. Muito obrigado, Paulo, prazer falar contigo. Até mais. Até mais. É isso aí, meus amigos. Bom, como vocês podem ver, a pandemia continua nos impondo muitos desafios e temos ainda um tempo indeterminado com ela. Portanto, muita resiliência, mas também muita transformação e muita criatividade para todo mundo. Não? Esse é o caminho que a gente precisa trilhar. Eu vou ficando por aqui com essa edição extraordinária do Jornal da Live, que contou com a presença do Gilson Magalhães, que é o presidente da Red Hat Brasil. Um fraternal abraço a todos. Tchau.